Olá, tudo bem? Eu sou Angélica Hellish. Finalmente estou de volta aqui, né? Depois de um pequeno atraso devido a problemas de saúde, né? Que acabou atrasando os projetos, podcast True Crime só saiu ontem, né? Semana foi meio complicada, mas estou aqui finalmente para poder falar sobre a nossa série querida, né? Season Finale. É emocionante, né? Falar de uma season finale, porque você tem aqui o gancho, né? É legal assim que eu tô fazendo a revisão e eu tô assistindo aos poucos, então para mim foi uma experiência muito legal poder acompanhar esse último episódio da primeira temporada. Espero que para você também, né? Aqui desta vez na season final, o episódio se chama Knock Knock, né? É tipo toque toque, né? Alguém batendo, né? Tem um significado, obviamente, essa expressão aqui no episódio. É, esse toque-toque, né? É a morte, né? Que tá batendo ali, né? Vou falar um pouco mais sobre isso. Aqui, dessa vez, nós temos o falecimento de uma personagem chamada Lillian Grace Montrose. A gente não conhecia essa personagem. Na verdade, ela é uma tia de uma personagem que aparece muito aqui na série, né? Que é inclusive bem cricrizinha, né? É daquela personagem, a Tracy, né? Que ficava dando em cima do David. Você deve lembrar, né? A Tracy é muito cri-cri e aqui nesse episódio ela vai se mostrar uma pessoa muito frustrada, vai acabar abrindo o coração dela. E esse episódio aqui, ele é fantástico. E claro, ele vai sinalizar coisas do que aconteceria mais adiante. Então aqui nós vamos começar um personagem recorrente, que é uma espécie de nêmesis da família Fisher, que é o Matthew Gillard. O Matthew, ele tá ali conversando com a grande chefona, né, da empresa, que fica ali comprando pequenas funerárias. Eles estão ali num campo de golfe, ela tá cobrando ele, falando para ele assim: olha só, eu quero que você me entregue até o final deste ano mais 6 funerárias. Ou deste mês. Ela fala assim, algo desse nível. Então, ele fala, nossa, será que eu consigo? Ela fala que sim, né? E ela também tem uma parada que ela tá sentindo mal e tal. E eu acho isso interessante como é representado, porque ela tá conversando e ela tem uma espécie de indigestão e dá um arroto, né? Enquanto tá conversando com ele, com esse funcionário. E ela não pede desculpas nem nada. E ali ela dá muita risada. Então fica meio ali blur, né? Se é uma questão também de poder, né? Essa ausência de educação. E ela não gosta de ser tratada por senhora também. Esse personagem aí, ele vai dar a atacada, que é o chefão, ali a chefona, né? Do Gillard. E essa tacada vai acertar uma senhorinha que está ali sentada, lendo um livro, com o seu cachorrinho Cord ali perto, ali provavelmente ao lado do campo de golfe, e a senhora desfalece, né, com a atacada. Então ela já vai mostrar pra gente o falecimento, então, dessa senhora que é a Lillian Grace Montrose, né. Nós não sabemos, né, como eu falei, mas essa Lillian Grace Montrose, ela é a tia da Tracy, como eu disse, né. E ela é, assim, é o momento da Tracy, né, porque ela sempre foi super stalker ali do David, e agora ela vai entrar feito um furacão, né, na casa funerária e tal, conversando e falando que ele já meio querendo, inclusive, de se desvencilhar dela, né, e tal, porque afinal ela fica indo lá nos funerais, ela fica falando um monte de vinagre. Então ela fala, você acha que eu tô aqui por causa de você? E tal, e ali naquele momento vira a Tracy super mulher de negócios e super organizadora de festas e tal. Ela fala que ela fez uma festa enorme durante o Globo de Ouro. Então a Tracy tá ali, que é o momento que ela quer brilhar, né? E é óbvio, ela vai encher muito o saco do David, do Rico, do Nate, e vão ter vários desdobramentos ali, né? Aliás, o episódio falando em Nate, ele começa com o Nate fazendo a prova, né? Pela segunda vez, a prova de diretor de funerária. E ele está lá fazendo a prova e o bip dele tá soando, né? Nessa época ainda tem bip, né, gente? Vamos lembrar, né? Chega a dar uma nostalgia.
E ele olha o Bip e a Brenda, né? Falando, onde é que você está? Cadê você? E tal. E aí depois aparece já ele conversando com ela, né? Ele falando ali com ela assim, olha, eu tava fazendo prova, né? Chegando na casa dela, não tinha como. E ela fala assim pra ele, ai, desculpa, é que eu tô aqui angustiada, eu tô agoniada, eu sinto que o meu irmão tá precisando de mim, porque vamos recordar que o Billy, ele está internado, né? A Brenda internou o Billy e ele está lá, ela deve estar com culpa e tal, tá com esses sentimentos todos, né? Então, nesse episódio aqui, ela tá pedindo apesar de o Billy ter muito ciúme do Nate, né? Ela precisa da companhia do Nate, que ela quer porque quer visitar o Billy, mas ela não quer ir sozinha, ela quer ir com o Nate. Então, vai mostrar ela indo lá pro sanatório onde ele está internado. Ela pede pro Nate ficar distante e vai lá conversar com o irmão, que está calmo, né? O Billy, nesse momento, ele tá muito calmo. Ela conversa com ele, pede desculpas, fala como é que você tá. Ele começa a pedir desculpas para ela também. Ele fala, nossa, me desculpa porque eu quase feri você de uma maneira terrível. E ela começa a chorar e eles pedem desculpa um pro outro. E claro, né, é muito difícil, né? Até porque, vamos lembrar, cadê os pais, né? Cadê os pais dos dois para poder dar apoio pro Billy, para poder dar apoio pra Brenda? Né? Eles são pessoas realmente muito complicadas, né? Esses pais dela. Então, quando a Brenda depois vai embora, o Billy pede desculpa. Vamos lembrar que, caso você não tenha assistido esse episódio, ele estava em surto, né? E ele sugere com o estilete na mão cortar o pedaço de pele onde tem a tatuagem, né? Na parte dali de cima do cóccix dela, né? Então ele quase machucou ela gravemente e tal. Então foi bem complicado. Assim, foi um episódio de muito suspense. Esse episódio também vai fazer uma ligação com o episódio anterior, porque tem esse personagem que é o Mark, né? Que foi, vamos colocar assim, um gatilho para que o David saísse do armário para a mãe dele, né? Conversar com a mãe dele, falar que era gay. E aqui, vários momentos, ele vai ficar tendo visões desse Mark, né? Mas ele do jeito como ele estava, né? Assim que ele foi encontrado pela polícia, muito ferido, com a cara toda estourada. Então, eu vou falar um pouco mais sobre isso mais para frente. Mas para comentar essa questão aqui da Brenda e do Nate, porque isso vai ter importância fundamental na história. Quando eles estão voltando de carro e tal, você percebe visivelmente que a Brenda não tá bem. Ela começa a cobrar ele desesperadamente, falar em casamento, né? E ele até nem entende, porque ele sempre achou que ela não quisesse casar e tal, não quisesse ter filhos, né? E ela fala assim que acha que tá perdendo tempo, né? Ela começa a meio entrar em pânico, né? Por ter visto o irmão não estar nada bem. E sinceramente ele tá tentando entender o que tá acontecendo. Só que no meio dessa discussão, o que acontece? Ela começa a não prestar atenção no trânsito, né? Debatendo ali com o Nate. E quase que são atropelados por um caminhão, né? Batem de frente com um caminhão. Ela desvia, mas ela acaba batendo no outro carro que tá no acostamento, né? Então, ele sofre um acidente, né, meu? Depois mostra ele já na ambulância, indo pro hospital. E o Nate tá com aquele colar cervical, mas a Brenda tá desacordada, né? Ela tá desacordada e parece que o ferimento dela foi bem sério, né? Então o Nate tá muito nervoso, também bateu a cabeça e tá com aquele colar cervical. E o que tá acontecendo? O que ela tem, né? Ele pedindo na ambulância. Então, não foi um acidente assim que não gerou, né? Ferimentos para eles. Eles ficaram feridos mesmo, né? Então você vê, né? Que é o perigo da pessoa estar discutindo, batendo boca no meio do trânsito, né? O resto da família, que eu vou voltar à questão do Nate e da Brenda. O resto da família também tá lá com as suas questões, né? Você tem a Ruth Fisher, que tá visivelmente ali, sei lá, tentando conversar com um amante dela, né, o namorado, o Hiram,
pelo telefone, só que o Nicolai tá ali só ouvindo, né? E tal, ela falando assim pro Hiram: ah, você quer sair comigo para um restaurante? Nossa, que milagre, né? Você nunca me chama, né? Desde que o Nathaniel tava vivo, a gente se acostumou a nunca sair juntos, você nunca quis. E o Nicolai tá ali só na floricultura, ali zanzando por trás, fazendo cara feia. Quando ela desliga, ele chega pra ela e fala assim: você não, hoje a gente tem muito trabalho, você não vai ter como sair não. Pode desmarcar teus compromissos. Aí ela falou: não, eu não vou desmarcar nada não. Você não manda em mim, né? E além de tudo, nem tem muito trabalho, nada. Tem só 3 arranjos pra fazer, algo assim. E ele fala: então você tá demitida. E assim, subitamente, né? Aí ela fala: caramba, você não pode fazer isso, né? Aí ela fala: não, você tá demitida, pode ir embora, pode ir embora. E assim, cara, sabe? Por ciúmes, né? E tal, simplesmente demite a Ruth Fisher. Claro que ela vai ficar bem pé da vida, né? E tal. Depois, tanto que ela vai ter um debate com a filha dela ali, com a Claire, falando com o que aconteceu. Falou: o Nicolai me mandou embora. Me mandou embora porque tava com ciúme que eu estou saindo com o Hiram. E que absurdo isso. E tal, vou arrumar um advogado. Tal. A Ruth, com toda a razão, né? Coberta de razão, né? Então, essa situação dela com o Nicolai, né? Que eu lembro, vai ser um cara problemático, né? Um cara machista, um cara que se envolve com um monte de mulheres, né? A impressão que a gente tem é que ele meio que quer dar em cima da Ruth. Ele quer dar em cima da Ruth, só que, poxa, né? Será que ele realmente tá interessado de verdade? Então, você fica se perguntando, né? Qual é que é a do Nicolai? Ele só quer poder ter mais uma conquista, né? Na manga, né? Aqui tá passando para vocês cenas que eu dou uns prints, né, no episódio, porque nem sempre tem imagens legais, né, gente, na internet, são imagens de tamanhos diferentes, né? Então fica passando aqui as imagens, assim, os slides de momentos diferentes do episódio. Então, por isso que eu sempre peço, se você tá escutando só em áudio podcast, não deixa de tentar acompanhar em vídeo, né? Me acompanha em vídeo aqui também para poder comentar, fazer comentários para o YouTube entender que você tá gostando. Isso é importante, tá? Desculpa esse à parte, só para poder mencionar, porque eu tô vendo os slides aqui, tem imagens tão legais, né? E assim, cara, essas questões todas da família, né? Claro que são personalidades muito complexas e tal, né? Muito interessantes, muito humanas, né? E tal, tem uma história de vida ali. A Ruth, ela tá tentando reencontrar, né? O tempo dela, né? Ela passou casada, que nem ela fala um momento, vai falar mais pra frente, mais de 30 anos. Então ela nem quer mais compromisso sério com ninguém. Tanto que quando ela encontra ali o Hiram, né? E tá no meio restaurante, eles estão comendo ali, ela tá bonita, falou que a comida tá gostosa, né? E tal, um momento ali. E ele escolhe esse momento para chegar para falar para ela assim: olha, eu quero conversar com você, né? Não é uma coisa muito agradável. Eu resolvi que eu quero terminar com você, porque eu tô saindo com uma mulher, as coisas estão indo muito bem com ela, né? Então gostaria de investir na relação. Aí ela para assim, falou: ok, Hiram, né? Que bom que você tá conseguindo, né? Espero que você realmente consiga ser feliz e consiga fazer coisas assim que você goste, né? Que você curta. Então, ela tem uma reação que eu percebi que ele não esperava essa reação, né? E primeira atitude dele assim que chamar ela para um restaurante para poder romper com ela, né? Então você pensa assim: caramba, né? Por que o cara tá fazendo isso, né? Dessa maneira, mas os caras normalmente fazem isso, né? É meio para não fazer escândalo, né? E tal. Só que ele esperava que ela fosse chorar, que ela fosse ficar triste, que ela fosse ficar desesperada. E ela recebeu isso daí com muita serenidade, né? Com muita serenidade. Então você vê que ali, né? A Ruth, muito serena, conversando com ele, ainda brinca com ele, ó. Ele fala assim: você não ficou triste? Ela falou: não, eu tô triste, mas eu tô bem, né? Aí ele fala assim: porque eu fiquei triste, né? O Hiram fala. Ela fala: vamos pedir a sobremesa, que aí você vai ficar feliz, né? E aqui essa questão da Ruth aqui e do Hiram, né? Os amores da Ruth sempre são momentos muito interessantes, né? Da série, né?
desse episódio aqui também, mostrando que a Ruth, assim, ela quer viver aventuras, ela não quer se prender numa relação única. E claro, aqui vai ter uma cena muito bonita. Bom, eu achei muito bonita dela com o Nikolai, né? Apesar de ser um personagem que eu sinceramente acho muito complicado, o Nikolai. Eu acho que é uma cena bonita, assim, né? Porque a Ruth é uma mulher muito fogosa, né? E é maravilhosamente linda, né? Eu sempre achei a Frances Roy maravilhosa, né? Aqui sobre a Claire, a gente sabe que ela tá com o Gabe, né? E eles são núcleo jovem ali da série. E claro, o Gabe tá tentando evitar drogas, álcool, né? Festas. Ele inclusive brigou ali com o pessoal da escola, porque ficava pressionando ele para ir pra festa. E aqui você vai ter um exemplo nesse núcleo aqui da Claire, do Gabe, dos amigos, né? Pessoal da escola. Que como é ruim você ter gente nociva, né? Perto de você, né? E o quanto a pessoa pode, em vez de te dar a mão para te fazer subir, puxar teu pé para te fazer descer, né? E é o caso desses amigos aí do Gabe, né? Aqueles caras que são bem boy lixo mesmo, que ele andava junto. E ele mesmo também, outro boy lixo, vamos assumir, né? Ele também não é muita coisa boa não, né? Não porque agora a gente sente piedade dele devido ao drama, que ele é uma pessoa superior, né? Ele pode estar como, né, como todos os personagens aqui em construção. Mas essa amiga aí da Claire, que é uma figurinha assim, riquinha e tal, que parece boa menina, mas ela é super bad girl e tal. Então, que ela já apareceu em alguns momentos do episódio. É que tá mais em evidência, não lembro o nome dela. Aí convida a Claire pra ir pra casa dos pais dela, porque os pais dela estão viajando e ela vai fazer uma festa e tal. E a Claire falou, ok, né, tá bom. E ela vai chegar lá nessa festa com o Gabe. O lance todo é que o Gabe, óbvio, não tá muito bem. E na festa tem muita gente usando droga e tal, né? Ele tenta evitar. Só que quando ela cumprimenta lá a moça lá que deu a festa, tá lá com carinha. E quando ele sai pro jardim e a Claire tá conversando com uma outra pessoa, ele vai conversar com os amigos dele. Aí amigos entre aspas, né? E os caras estão ali fumando e tal. E o cara, esse daí que eu acho que é o pior, né? Esse carinha aí que ele conhece. Eles estão lá rodando um baseado e ele tá toda hora oferecendo pro Gabe. Toda hora. E o Gabe recusando e oferecendo. Enquanto ele tá contando uma história, ele tá falando uma história que eles chegaram num supermercado, um desses markets, né, americanos aí, né, e tal, como o do Apu, né, por exemplo, ali dos Simpsons, né, mercadinho. E aí na hora de pagar, eles não pagaram, começaram a mugir pro cara, e o cara se assustou, e eles deram no pé com as bebidas, né. E o Gabe tá ali, começa a dar risada, e a dado momento ele aceita o baseado, né. Aí você já vê que meio que as coisas estão degringolando, porque se o cara aceitou, né, as coisas não estão bem para ele não tá bem psicologicamente, ele não precisa dessa espécie de coisa com toda certeza, né? Então Gabe, ele fuma e tal, e depois mostra ele saindo com os caras, indo comprar cerveja, e quando eles chegam no balcão, né, com as caixas de cerveja, aí eles começam a fazer essa besteira de mugir, né, pro cara, mu, né? E o cara fica olhando o atendente assim. Só que aí o Gabe surpreende todos. Ele puxa uma arma da cintura. Ele puxa uma arma e aponta pro cara e aí, muge aí. Então, e você não espera realmente essa espécie de coisa, né? Você fala, caraca, eu não acredito, meu cara. O cara basicamente apontou a arma pra alguém, tá sendo filmado, né? Você não sabe o que vai acontecer nessa situação, mas coisa boa com certeza não vai ser, né? Você pensa, né, meu? Porque o cara foi filmado sacando uma arma. Depois mostra ele na festa e tal, e com a Claire. E assim, né? Ela tá com ele nesse momento, essa temporada termina ela estando com ele, né? Mas você entende, até porque quem conhece as temporadas posteriores, ela vai ter outros caras, né? Vai ter outros
a vida dela é uma das coisas mais interessantes, a maneira como ela vai construir a carreira artística dela. Então ela não tá interessada, né, em problemas mais pra frente, essa espécie de problema que é o Gabe, né? Então vamos ver no que vai dar. Também não recordo como é que, né, o que acontece. Só quando a gente chegar na segunda temporada. Ela abraça ele e tal. É bem bonito os dois juntos, né? E episódio, assim, uma das coisas mais legais, assim, porque a gente sabe que o David, ele está, apesar de ter se assumido para a mãe, ele é um cara que tá angustiado, porque ele percebe, por exemplo, que ele continua, né, para a sociedade dele escondendo quem ele realmente é. Tem um momento lá quando tá ele e o Rico analisando ali a tia da Tracy, né, falando assim, olha, tem que fazer um reparo nela assim, assado cozido. Aí o Rico tá falando assim, pode deixar comigo, pô, você sabe que eu sei fazer isso muito bem. Aí o Rico pede pra ele, por sinal, pro David, David olhando de cara feia, né? Será que eu posso fazer a festa de batizado do meu filho, né? Que a minha casa é muito pequenininha, aqui tem mais espaços. Será que poderia fazer depois do funeral? Que vai ter aí da tia da Tracy, né? Da Lilian. Aí o David fala, olha, tá bom, ok, né? O Rico argumenta até que eles são a família dele, né? Fala, vocês são minha família pra mim, então seria importante. O Rico é inteligente também para poder bajular o David de qualquer maneira, para o David fazer isso, o que tá em pleno direito, né? Porque o Rico é ótimo e eu sempre fiquei frustrada dele não conseguir, né? Ser um dos, pelo menos até o momento, né? Ser um dos sócios ali da família Fisher, né? O Rico é maravilhoso. Praticamente o trabalho da funerária tem muito a ver com a capacidade do Rico, né? Tanto que eles pediram pro Rico voltar. E você tem então aqui só para mencionar essa questão, porque enquanto eles estão conversando, chega o fax, né? Aí o David até fala, nossa, será que é mais um fax da Tracy enchendo o saco? Uma hora ela quer mudar o horário do funeral, daqui a pouco ela quer mudar isso, ela quer mudar aquilo, ela tá me perturbando, eu já não aguento mais, ele fala, né? Só que no fax tá escrito assim grande, Padre Jack é gay. Aí o Rico dá o fax pro David, né? E fala que aí, ó, é contigo. E assim, esse episódio assim, é muito focado. Eu gosto muito da maneira como se constrói aqui essas cenas do David, que tem a ver com a culpa dele, né? E essa necessidade dele poder se reafirmar, ele ser o que ele é, sem ter que se esconder. Aí você vê que eles estão ali numa reunião da igreja, né? O David é uma espécie de faz parte do núcleo ali que comanda as decisões daquela paróquia, né? Sei lá, é um pároco. Esqueci o nome do cargo lá. Eu sei que de qualquer maneira, eles estão todos lá conversando. Tem um senhor revoltadíssimo, falando, é um absurdo, né? O padre Jack tem que ser afastado, né? Ele celebrou um casamento de 2 lésbicas. Isso não é aceitável de maneira nenhuma, né? E aí o David vai ficando cada vez mais frustrado. Por que não é aceitável? E tal. Quer dizer que você é ele chama de um liberal, né? Você é um liberal e tá aqui pra querer subverter as ordens divinas e tal. Sendo que na Bíblia, né, certas paradas assim, não tá nem, que eu saiba, né, descrevendo, né, isso daí como uma aberração, né, sei lá, cada um entende a religião como quiser, né. Para mim, a religião, se ela não existir dentro de acolhimento, de amor, não presta, não é religião. Mas aqui o David é um cara religioso, muito religioso. Isso tem importância para o personagem, para a história. Você vê que ele, por exemplo, tá ali tentando argumentar, só que o velho lá tá tão revoltado. Tem uma senhora lá, não, que ela tá aprovando. Só que ele até fala, qual é o problema? Por que você tá assim, né? Ele começa até a falar, que o homem fala assim, né? Isso não tem nada a ver, não tá dentro das leis de Deus. A pessoa tem que... a pessoa faz uma coisa assim, não tem como se recuperar, bababá e tal. Então, o David até joga ali uma indireta e fala assim, o senhor sabe, né? Por quê, né? Dando entender como se o cara fosse um cara recalcado, né?
revoltado. E depois aparece ele conversando com o padre Jack. Eu recordava assim, de maneira meio esparsa, que o padre Jack, ele realmente ele era gay, só que não, eu estava enganada. Tanto que ele tem essa conversa toda aqui com o padre Jack, se revolta, fala, nós temos que botar essa paróquia pra frente e tal, porque ele está acreditando que o padre Jack é gay. Só que a certo momento ele fala que não é gay. Ele fala, não, mas eu não sou gay. Aí o David pegou até de surpresa, né? Porque ele fala assim, não, então, e outra coisa, David, eu quero que você renuncie como, sei lá, cargo episcopal X lá, porque eu resolvi não lutar contra isso. Eu preciso. Nós fizemos grandes trabalhos aqui na paróquia, não pode voltar atrás. Ou seja, no final, o conformista, né, foi o próprio padre Jack, né? E não era gay nada. E foi. Alguém mandou aquele fax, né? Assim, com aquela notícia. Ai, meu Deus, o padre Jack é gay. E depois eles conversando, o David acabou até saindo do armário, né? Saindo do armário pra ele, né? Aí ele fala que não é gay e tal, e tentando explicar para não ficar ruído de comunicação. E assim, o David, ele vai fazer ali uma... eu não lembro desses títulos assim dentro da cerimônia religiosa, apesar de ser católica. Homilia eu sei que não é, porque homilia quem faz é o padre, né? Mas ele vai lá fazer uma leitura da... Não sei se é uma leitura ali, um texto ali da missa. Ele começa a fazer a leitura na frente de todos os paroquianos, né? E ele para. O David começa a falar ele começa a ler um trecho ali que fala sobre você não se envergonhar, né? E aí ele para, ele fecha assim e fala assim, olha só, eu passei toda a minha vida sentindo raiva de mim mesmo, achando que Deus não me amava, né? Achando que eu era motivo de vergonha. E eu acho que chega disso. Eu quero... Como é que eu posso amar as outras pessoas? Como é que eu posso transmitir o amor de Deus se eu sou incapaz de amar a mim mesmo? É fantástico, é muito bonito o que ele fala, assim. O padre Jack sorri, né? Algumas pessoas sorriem. E durante todo o episódio, você vê várias vezes o David... ele vendo ali como se fosse o fantasma daquele rapaz que foi assassinado, né? Daquela maneira brutal naquele episódio. E ele tá sempre muito ferido, muito machucado e sorrindo. E aquele sorriso tipo assim, como se falasse, olha só, tá vendo? Você continua fazendo o jogo do que a sociedade acha aceitável ou não. E quando ele sai da igreja, o David, essa cena é linda. Quando ele sai da igreja, né? E aí, inclusive, quem estava assistindo a missa era o ex dele, né? O Keith com o namorado. Que tem um momento que ele está conversando com o Keith também, falando sobre isso, né? Os problemas todos de as pessoas não assumirem, né? Não serem progressistas, né? Porque a pessoa tem uma igreja que não acolhe, né? A comunidade LGBTQIA+, e tal. Como aqui no Brasil nós temos o padre Júlio Lancelotti, né? Você só afasta as pessoas, né? E religião tem que ter acolhimento, né? Pessoa religiosa, prega o amor, mas não tem acolhimento, né? Isso é muito triste. Ou então, se tem acolhimento, quer mudar como a pessoa é. Isso é pior ainda. De qualquer maneira, o Keith estava lá assistindo com o namorado, aí abraça o David. As pessoas estão saindo lá da igreja, estão cumprimentando o David e tal, e ele tá muito feliz, e ele olha para um canto. Quem tá olhando para ele? O rapaz, né? Esse fantasma, né? Entre aspas, do rapaz, o Mark, tá olhando pro David, e dessa vez ele não tá ferido, ele tá bonito, ele tá sorrindo, ele fala obrigado. Então a gente sabe que isso daí é uma maneira da narrativa mostrar o que o personagem tá sentindo no coração dele, né? Mas é uma coisa muito linda, né? Porque a partir daquele momento que o David mais uma vez galgou mais, né? Subiu mais um degrau, né? Para ele poder se libertar, para ele poder ser quem ele é, sem nenhuma cobrança, sem ser obrigado a fazer o que os outros acham correto, né?
David aqui, nesse momento, eu converso com o Keith, que tá muito orgulhoso. O namorado, ele tá muito feliz e tal. Então, é um momento de pura felicidade, né? Por outro lado, tem um momento já de tristeza e de muita preocupação para quem sabe o que vai acontecer, né? Porque a Brenda tá lá no hospital, o Nate tá lá com ela, né? Sofreu um acidente, mas tá aguardando ela acordar, ela está desacordada, ele vai lá, abraça ela acordou e fala, nossa, ela pede desculpa pela briga. E, poxa vida, né? Ela fala assim, ai, me desculpa, né? Eu fiquei discutindo com você. No final de contas, eu fiquei jogando a minha insegurança pra cima de ti. Você tem ali, então, momentos ali de que ela pede desculpa e tal. E eles se gostam bastante, né? O médico entra e fala assim pro Nate, Nate, quero falar com você depois, tá? E tal. Aí a Brenda tá lá, ele examina a Brenda e tal, e depois ele leva o Nate para uma salinha. Quando ele leva o Nate para uma salinha, simplesmente ele chega pro Nate e fala assim, olha só, né? Olha como é que estão essas radiografias, né? Essas, tipo ressonância, né? Aí o Nate fala, nossa, o que aconteceu? O que aconteceu? Alguma coisa com a cabeça da Brenda? Porque ela parece tão bem, ela acordou, né? Aí o médico fala, não, é sua cabeça. Aí ele conversa com o Nate, fala pro Nate assim, olha, você tem um problema de má formação vascular, né, cerebral. O médico fala, você pode ter algum problema de má formação e isso daí é uma coisa muito séria, preciso fazer mais exames em você. E você vai percebendo que o Nate tá ficando ali totalmente chocado, né, sem reação mesmo, né, porque ele não esperava por aquilo. Ele esperava que o médico tivesse chamado ele para conversar sobre alguma coisa referente à Brenda, afinal era ela que ficou desacordada. Só que ele acaba descobrindo um problema muito sério. Ele acaba descobrindo, por exemplo, que é alguma coisa que ele pode matá-lo. Ele pergunta francamente pro médico, mas o que é isso? Eu posso morrer devido a isso? Então aqui é um momento de muito choque, né, que o David tem, que o Nate tem, por descobrir dessa maneira que tem um problema que é uma espécie de quase que uma bomba, né, prestes a explodir, né? E a gente sabe, né, o que acontece com ele mais adiante, né? Então é essa daí, esse toque-toque, né, na porta, é a morte, né? A morte batendo e tal, e falando, ó, tô aqui, né? Tô aqui. E claro, a gente fica super chateado e ele também tá chateado. E, nossa, meu, e imagina, ele precisa conversar com alguém sobre isso, né? Ele nem falou pra mãe, não falou pra ninguém, não falou pro David, não falou pra Brenda. Então, ele vai acabar não falando, mas desabafando com uma das pessoas mais desagradáveis do episódio, que é justamente a Tracy, né? Que a Tracy, ela resolveu ficar implicando com o Rico, porque o Rico tava ali colocando o caixão que ela pediu, já tinha trocado de caixão, tava enchendo a paciência. Aí ela falou, esse caixão não é adequado não. Esse caixão não é adequado, porque basicamente tá arranhado ali e tal. Só que tem todo um detalhe aqui que a Tracy o tempo todo tá perturbando todo mundo, mas ela sequer assinou o contrato. Então é como se você estivesse importunando uma pessoa pelo serviço, sendo que sequer você assinou, né? E fez a solicitação do serviço. Então o Rico fala que não tem nem como trocar, porque não tem tempo hábil para chegar um outro caixão. Ela fica ali muito ofendida, né? E quando ela vai encontrar o Nate, ela reclama do Rico. Ela fala assim, olha só, esse funcionário que tá aí, o Rico, ele não me atendeu bem, eu quero reclamar contra ele. Eu falei que eu não fiquei satisfeita com esse caixão, só que ele não se habilitou a me ajudar. E o Nate falou assim, olha só, a senhora já assinou o contrato do trabalho aqui da... Ela falou, não, então... Ele falou assim, então a senhora cala a boca, enquanto a senhora não assinar, a senhora não pode fazer nada. Então, e aí ele desabafa, acaba gritando com ela, fala assim, olha só, você tá aí viva, bem, cheia de saúde, enchendo a paciência dos outros. Ela fica de boca aberta e falei, eu tô indo ali pegar o contrato para você assinar. Ok, depois você pode reclamar o que você quiser, mas enquanto você não assinar, você não vai falar mais nada. E ali meio que cala a boca da Tracy, né? Que tava enchendo o saco de todo mundo, né?
Então você vê que ele acabou desabafando, né? Porque ele sente que aquilo foi uma sentença de morte para ele, né? Tanto que tem um momento que ele aparece correndo pela cidade, né? E o médico ainda fala para ele, ó, o Nate fala assim: "Ah, mas eu corro, pô, eu cuido da minha saúde, eu faço isso, eu faço aquilo. Como é que eu posso estar assim, né?" Mas, cara, é assim, né? Uma má formação vascular e não tem muito o que fazer, não é verdade? Afinal de contas, é um problema de má formação, né? Ele acaba desabafando com a Trace, falando alto com a Trace. E aí vai mostrar ali o velório, finalmente, da tia da Trace, a Lillian, né? E o David e o Nate se abraçam, né? É um abraço muito fraterno, assim. E o David nem entende muito bem, né? Por que o Nate tá emocionado. Só que ele fica feliz, né? Porque o irmão tá abraçando ele. Então, é bonito pra caramba, assim, esse episódio que... Nesse momento, eles inclusive estão procurando ali onde é que tá a Tracy, né? E o Rico tá descendo as escadas e fala assim, ó... tem aquela mulher louca lá que tava enchendo a paciência, tá lá em cima. O lá em cima é a casa deles, né? A Tracy subiu pra casa deles, né? Aí o David fala, não sei se eu aguento a Tracy, não. Aí o Nate fala assim, ok, eu vou subir e vou falar com ela, mas é capaz de eu dar um soco nela. Aí ele sobe e vai conversar com ela, e diferente do que a gente pensa, é muito bonito, né? Ele tem um comportamento, assim, bem delicado, assim, ela tá chorando, né? E desabafa pra ele e fala assim, olha só, na minha vida inteira, né? Ninguém gostou de mim, né? Meus pais não ligavam pra mim. Meu marido, obviamente, também não me amava. Ninguém me amava. A única pessoa que me amava era a minha tia Lilian. Essa daí que nós estamos enterrando hoje, né? É a única pessoa que me amou, né, e tal. Ela sofreu um acidente, ela perdeu o marido, perdeu a filha. A vida dela era pintar os quadros dela, cuidar dos cães, né? Mas ela viveu a vida dela plenamente, mesmo depois de ter perdido a família dela inteira. Ela chora e pergunta, né, pro Nate, fala assim, por que as pessoas têm que morrer? Aí o Nate responde e fala assim, as pessoas precisam morrer porque as pessoas precisam entender que a vida é muito importante, né? Que cada dia é fundamental. Afinal de contas, ele também tá com esse sentimento, né? De angústia, né? Do peso, né? Dessa possível doença que pode degringolar muito, né? Não desabafou para ninguém. Ele fala assim, cada dia é importante, cada dia é importante. E aquele momento, você vê que aquilo trouxe um pouco de paz e serenidade para ela, né? Toda aquela coisa, aquela neurose dela, também a frustração, ela tentando fingir para si mesma que ela, né, organizando todas as questões do funeral, que ela não perdeu a pessoa a única pessoa no mundo que a amava. Então é muito bonito isso daí, esse diálogo, essa troca toda aqui, né? E só para fechar aqui essa questão que eu também achei muito bonita, né? Porque aqui nós estamos no final de temporada e tem a Claire, então, com o Gabe, fica nesse pé, né? O Gabe fez essa besteira. O Nate a gente já sabe, porque já foi conversado. E tem a Ruth, né? E é muito bonito aqui o que acontece, porque a Ruth, ela estaria nessa missa aí que o David foi lá, inclusive falou na frente de todo mundo e tal. Só que ela não foi, porque ela foi passar na floricultura do Nicolai para pegar algumas coisas no domingo de manhã, achando que ele não estava. Só que ele, além de estar, ainda por cima ficou dando bronca nela. E como é que você entrou aqui? Devolve as chaves, né? Ela, eu vim aqui para poder pegar as minhas coisas. Esperava que você não estivesse. Eu pudesse pegar as minhas coisas em paz, para poder ir embora. Aí ele começa a falar para ela assim, espero que esse homem saiba como tratar você. Porque você é uma mulher muito quente, você é uma mulher muito fogosa, você é isso, você é aquilo. E, saca, aquilo toca ela de uma maneira que ela tá de costas ali mexendo nas coisas. E ela se vira assim para ele, né? É como se ele abrisse o coração, né? Para ela, ele abre o coração. E aí ela vai dar um beijo nele.
E depois dá a entender que ela parece de cabelo solto, né, e tal, que eles meio transaram lá, né? E aí ele dá uma rosa na mão dela e ela fala pra ele assim: eu não vou casar com você. Aí ele fala assim: nem se eu tentar te convencer. Ela fala: não, eu não vou casar com você. Passei, como eu falei, ela antes, né? Ela fala assim: eu passei 30 anos casada, agora pra mim acabou, eu só quero viver a minha vida, viver em paz, casamento não é mais pra mim. E é isso, né? A Ruth tem ali um interlúdio amoroso com o Nikolai, né? Que tava ali cheio de ciúmes. E o episódio ele termina da maneira mais singela, mais bonita possível, né? Porque o funeral, é claro, são vários dias, né? Que os funerais acontecem, né? Só que aí vai chegando ali a família do Rico, a esposa dele, os parentes, as crianças, né? Aí entram naquela sala funerária e a mulher do Rico, a Vanessa, até fala assim: essa senhora morta tem que ficar aqui. Aí o Rico fala: não, eu já vou botar o caixão no elevador e vou descer, né? Pra gente poder arrumar tudo aqui. E aí percebe que eles estão arrumando a sala ali, tem comidas, tem um monte de coisa, né? Ou seja, aquela sala ali que só era a morte, né? Tá uma coisa viva, né? Feliz, alegre. E você tem ali, então, um outro clima, né? Isso é muito bonito, né? Porque você vê que o Nate tá chegando, tá olhando, e o Nate, a gente olha muito, né, a série pelos olhos do Nate. E o Nate tá ali sorrindo e olhando as coisas, porque é tudo tão bonitinho. O David tá com o bebezinho no colo, né? Que o Rico colocou o filhinho ali que foi batizado no colo do David, tá ali brincando com o bebê e tal, muito feliz, coisa que ele não tinha feito da outra vez. A Ruth tá ali conversando com a Brenda, sorrindo, rindo. A Claire tá ali com o Gabe também, abraçando, beijando ele, né? E o Nate, cara, ele olha para aquilo e estão todos felizes naquele momento, né? Estão todos felizes, estão todos sorrindo. Então é fantástico, né? O quanto que é bonita essas cenas, né? O quanto a série entrega assim pra gente, espectador. Cenas de felicidade. Termina com a Brenda abraçando o Nate, sorrindo, né? O episódio acaba e a temporada acaba. Imagino, né, na época como é que foi, né? Eu sempre falo isso, né? Como é que foi para as pessoas assistirem, porque você tem ali uma série muito maravilhosa, uma família que você se apega muito, né? É de uma beleza, é de um calor, né, que passa, né? Você quer saber como é que essas relações vão se construir, né? E aqui, assim, é legal, assim, podendo chegar ao final. Eu vou fazer, claro, né? Eu vou falar sobre o obituário ainda da Lilian, né? Mas assistir essa temporada foi incrível, sabe? Você reassistir, poder falar sobre. Porque a gente assiste as coisas, às vezes vai lá no Twitter e fala: nossa, que episódio maravilhoso, né? Não é assim que a gente faz. Ai, como eu achei delicado isso e aquilo. Mas é interessante você ter que fazer, no meu caso, né? A construção do que é aquilo, assim, né? Da memória e tal, de como é que tu se sente em relação a cada cena. Então, é muito bonito mesmo. Então, é uma série que eu acho que cada vez as coisas vão ficando mais intrigantes, mais calorosas, mais angustiantes, né? Porque vão ter arcos e arcos aqui que vale muito, muito a pena mesmo a gente poder acompanhar, né? E tal, coisas muito tristes que vão acontecer. As pessoas comentam, e é verdade, gente, que essa é uma das séries que tem os finais mais sensacionais que a gente já viu, né? Um final lindo mesmo, ela termina redondinha. O Alan Ball, né? Se você não escutou, escuta lá o primeiro programa. O Alan Ball, ele é um cara que já tinha feito sucesso com o roteiro do Beleza Americana, né? Que é um filme incrível. Então, essa série aqui, eu penso que ela tem muito até da estética do Beleza Americana. Ela tem poesia visual, né? E, poxa, essa temporada foi fantástica, fantástica. Acho que quem tá acompanhando tá gostando muito, né? Você reassistir, o ato de reassistir as coisas é sempre legal, né? É sempre legal. Eu penso que o toque-toque aqui, né? O Batendo a Porta é dirigido, por sinal, né? Pelo próprio Alan Ball, né? Saiu 19 de agosto de 2001.
Depois de todos esses anos, gente, tem mais de 20 anos, né? Você vê que é uma série linda, tocante, muito bonita. Eu gosto muito de pensar que agora ela tá acessível pela Netflix, né? As pessoas estão conseguindo assistir também. E a gente devagarinho está aumentando o público aqui também do podcast. Claro que na semana que vem eu já vou falar de mais um episódio. Eu vou fazer que nem eu fiz do Hannibal, né? A não ser que aconteça, né, gente? Que nem aconteceu comigo de eu ter ficado doente no meio do trajeto aqui, né? Mas é incrível. Foi uma temporada maravilhosa, assim. Ela vai escalando, né? Eu acho bonito ela terminar com o olhar do Nate. Porque se você recorda o Nate lá do primeiro episódio, o Nate olhando falando, meu Deus, eu cheguei no momento que a minha família desabou, né? O pai faleceu, a mãe tá desesperada, o irmão é uma pessoa em sofrimento, ele descobre depois no armário também, a Claire revoltada e tal, e ele também nessa relação logo no começo com a Brenda, que no começo as coisas estavam muito complicadas, eu até diria, né? E tal, daquele encontro casual, né? Um sexo casual, né? E depois até isso desenvolvendo para uma relação um pouco mais estável, né? No que é possível ser estável, com a questão do irmão dela também. Então é interessante, né? A gente assiste as coisas, a gente tem muitas vezes a percepção do Nate, né? Então a série terminar assim com o olhar dele, né? Um olhar de alegria, ele olhando as pessoas brincando, as crianças correndo e tal, e aquilo numa casa funerária, né? No local onde as pessoas vão para chorar, né? E para se despedir dos seus entes queridos. Então você tem um final muito, muito delicado. Eu acho muito bonito, muito delicado, como as coisas que o Alan Ball realmente escreve, né? São de uma sutileza, de uma delicadeza, né? Eu vou tocar aqui agora o tema novamente para poder colocar a parte que é da abertura, tá? Do Memento Mori. Falar um pouquinho aqui do obituário da Lilian, tá? É isso, né? Então vamos lá falar um pouquinho aqui sobre a Lilian, né? Vamos lá. Vamos ler o obituário aqui. A Lilian Grace Montrose nasceu em 4 de outubro de 36 e faleceu dia 14 de junho de 2001. Segue aqui então. Amada tia de Tracy Montrose Blair, a senhora Montrose faleceu no conforto da sua casa na quinta-feira. Lilian Grace Montrose passou a infância na Áustria, onde seu pai ensinava a composição musical no Conservatório de Música de Viena. Uma musicista talentosa, a senhora Montrose formou-se em música pelo prestigiado Conservatório Peabody de Baltimore. Mais tarde, ela frequentou o Sarah Lawrence College, onde obteve o mestrado de literatura francesa. Uma viajante ardente, a senhora Montrose conheceu seu falecido marido, Rolf, enquanto participava de uma escavação arqueológica em Nairobi. Olha, ela sofreu tragédias pessoais em sua vida, incluindo a perda do marido e da única filha, Cláudia, em um acidente de carro fatal há 10 anos. Mas de alguma forma ela sempre perseverou, como a grande dama que era. A senhora Montrose era uma pessoa respeitada e amada em sua comunidade. Ela criou Welsh Corgis em sua propriedade e seus cães foram premiados 2 vezes como Best in Show no torneio anual de Westminster Kennel Club. Incansável arrecadadora de fundos, patrona das artes e mestre jardineira, a senhora Montrose combinava regularmente suas 3 grandes paixões, organizando festas no jardim para arrecadação de fundos em sua propriedade, convidando alguns dos escritores, artistas e estadistas mais proeminentes do mundo. Em vez de flores, envie doações para a Junior League of Los Angeles,
630 North Larchmont Boulevard, LA, 90.004. O serviço funerário da senhora Montrose será realizado na segunda-feira, 18 de junho, das 15 às 18 horas, na casa funerária Fisher & Sons. A missa fúnebre acontecerá às 18h30 na igreja de São Bartolomeu, Los Angeles. E é isso, né? Grande obituário aqui da Lillian Grace Montrose. Eu achei o episódio maravilhoso, mas já me repetindo, né? É um episódio muito bonito mesmo. Vale muito, muito a pena, gente. Se você não assistiu, escutou o podcast, não assistiu, assista que você vai se encantar, vai se emocionar. Claro, a gente quer ver, né? Todas as coisas que vão aparecer, né? Mais à frente, né? As coisas que aconteceram com a família Fisher, né? A gente sabe que mais pra frente vai entrar mais personagens também na série. Então fica aqui, né? O meu agradecimento a você pela companhia. Espero que você tenha gostado aqui do programa, que saiu com um pouquinho de atraso, né? Mas saiu, né, gente? Antes tarde do que nunca. Claro que eu peço para você, no finalzinho, para você ser um colaborador aqui, ajudar no nosso projeto, tá? O nosso Pix é super fácil, o Pix é o e-mail, tá? É apoiomasmorra@gmail.com, nosso Pix. E a gente precisa também de você no apoio recorrente. O que é o apoio recorrente? É o pessoal que ajuda todo mês, né? E aí você mantém os podcasts no ar, você mantém o site, compra equipamento, né? E a gente sempre está precisando comprar equipamento. Então, se você nos apoiar pelo Apoia-se, tá? O link vai ficar na descrição. Você vê que a gente vai conseguir manter os podcasts no ar e manter, né, a chama viva aqui nos podcasts. Lembrando que nós fazemos aqui, no caso eu, né, e Marcos, a gente não faz nem somente esses podcasts. A gente tem vários podcasts de cinema, podcast de pesquisa cinematográfica, podcast... Eu tô fazendo agora toda sexta-feira um de True Crime, né? O último foi ótimo, aí sobre uma lenda malásia do Orang Miniak, onde, acredite se quiser, as pessoas utilizaram a lenda para cometer vários crimes, assim. Então é uma lenda interessantíssima, assim, é interessante os desdobramentos. Então não esqueça, tá? Por sinal, né? No finalzinho eu recomendo aqui. Se inscreve, tá? Volta ao Mundo no Crime, tá? O canal do YouTube. Para você se inscrever no nosso programa lá, ou então também tem a versão em podcast, né? De qualquer maneira, muito obrigado. Fica aqui então o nosso agradecimento. Eu vou deixar uma musiquinha aqui um pouquinho rolando aqui antes de dar as saudações finais aqui, mas eu achei tão bonito aqui, ó. Curta esse som um pouquinho. I just feel like all I do all day long is manage myself. Try to fucking connect with people. But it's like no matter how much energy you pour into getting to the station on time or getting on the right train, there's still no fucking guarantee that anybody's gonna be there for you to pick you up when you get there. Jesus Christ, that's a pretty face. Kind you'd find on someone that could save. É isso, gente. Então, muito obrigada. Obrigada pela sua companhia. Obrigada pela força que você tá dando. Às vezes tem gente que vai lá no Twitter, vai no Facebook, compartilha os programas, né? Avisa, tá tendo um podcast aí sobre as 7 palmos. Então, agradeço demais a você que tá ajudando a compartilhar, ajudando a distribuir, né, a palavra que tem o nosso podcast. Seja bem-vindo. Se você não conhece os nossos programas, se inscreve, tá? Procura Masmorra Cine em todas as plataformas de aplicativo de podcast, no YouTube, tá? É só você procurar e assinar que você vai ter muito conteúdo. E claro, eu tô sempre tentando inovar e trazer coisas legais para vocês aqui, certo? Então fica aqui o nosso abraço, o nosso carinho, o meu carinho, né? Meu Angélica Hellish. E a gente se encontra então no próximo programa sobre Six Feet Under. Quarta-feira tem live aqui no canal do Masmorra Cine, tá? Então aparece aqui às 9 da noite para trocar essa ideia com a gente. Acho que a gente vai falar de coisas legais agora, hein? A gente sempre fala, né? Mas vamos falar de coisas interessantes com você. E é uma interação direta minha do meu companheiro aqui que ajuda a tocar o site, tá bom? Beijo para você e até a próxima.